Nem sempre você vai conseguir saber a intenção por trás de cada ação. É por isso que essa conexão com Deus é tão importante. Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, mais uma semana começando aqui no nosso devocional. E hoje eu vou compartilhar um conteúdo muito especial. Acredito que um pouco difícil de falar, porque é uma mulher que a gente pouco estuda, pouco também se fala dela, mas vocês vão aprender muito com ela. Talvez o que não fazer, né? O texto de hoje está num dos livros que eu amo estudar, embora não ache tão fácil estudá-lo, que é o livro de Juízes, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu vou realmente me colocar aqui como instrumento para tentar trazer de forma mais clara possível e mais leve possível algumas passagens que não são tão simples assim da gente entender, mas hoje você vai aprender muita coisa especial, eu tenho certeza disso, tá bom? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por mais uma manhã e por mais uma semana que se inicia. Rogo para que a tua graça esteja sobre nós, nos dando todo o entendimento necessário para fazermos diferença na nossa geração, através dos ensinamentos da tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abre aí a Bíblia em Juízes 16, versículos de 4 a 9, e os textos falam assim. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. É muito comum a gente ouvir o nome Sansão e lembrar automaticamente do personagem da Bíblia, do homem da época de Juízes, um homem de Deus, um homem extremamente forte, que tinha força nos cabelos. Ele não cortava os cabelos, já estou dando um spoiler caso você nunca tenha ouvido falar de Sansão. Só que o que é que acontece? Ele se engraça, ele se apaixona, fica abestalhado por uma mulher por nome Dalila, que era uma mulher que não compactuava dos mesmos princípios e valores que ele, era uma mulher que realmente servia a um Deus que não o mesmo Deus que Sansão, e essa mulher, certamente muito bonita, muito influente, muito charmosa, caiu na graça de Sansão, né? Sansão se enamorou por Dalila, mas ele não tinha ideia de que Dalila, na verdade, queria tramar contra ele. O tema do nosso devocional, só para você ter uma ideia, é: se afaste de relações que enfraquecem a sua alma. E aqui a gente não só vai falar de Dalila, como também falaremos de Sansão, porque eles praticamente são lições em formato de pessoas que de forma alguma a gente pode ignorar. Dalila, ela era uma mulher que usou sua influência para algo negativo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da semana, mas hoje vamos focar em Sansão, porque Sansão era um homem que tinha uma força muito grande, Sansão era um homem muito influente, muito poderoso dentro do seu contexto, mas ele se abestalhou, e ele não só se abestalhou, como ele se deixou influenciar negativamente pela paixão, né, por uma mulher que nitidamente não queria o seu bem. Ela não queria o seu bem, ela queria, através de estratégias com outras pessoas, dinheiro. Ela queria um recurso que era totalmente contrário ao amor que Sansão lhe oferecia, né? Então, o que é que ela tramava ali? Ela tramava derrubá-lo. Ela estava ali desde o início pronta para traí-lo. Só que ele estava tão encantado com todas as coisas boas, né, que ela poderia lhe oferecer, que ele não enxergou em que cilada ele estava caindo, e que na verdade não era amor que ela sentia, tá? Era uma oportunidade de se dar bem. E aí, o que é que eu quero trazer para você? Dentro do nosso contexto, seja no empreendedorismo feminino, que é o público para quem eu me dirijo diariamente aqui, seja em amizade, seja em relações românticas, seja até dentro da sua família, nem sempre você vai conseguir saber a intenção por trás de cada ação. É por isso que essa conexão com Deus é tão importante. Mas ela deve ser constante, porque qualquer descuido pode fazer com que você perca a conexão e automaticamente o que Deus quer te mostrar. Se Sansão tivesse realmente 100% conectado com Deus, certamente ele saberia em que passo Dalila estaria lhe levando.
Mas aquela paixão, aquele sentimento e aquele desejo falou muito mais alto, né? E ele não percebeu que aquela relação, na verdade, estava prestes a enfraquecer a sua alma. Obviamente que ele foi esperto. Ele não entregou de mão beijada ali o segredo da sua força, é tanto que o texto que nós lemos hoje mostra que Dalila perguntou o que é capaz de tirar a sua força. E ele mente, vê, ele já peca, né? Ele mente, ele diz assim, olha, se você me amarrar aqui, é bem provável que eu enfraqueça e os homens vão poder, então, me destruir. Mas sabe o que é mais interessante? É que ele não se liga, né, nas evidências, porque Dalila estava ali com homens escondidos no quarto, aí ela finge que está ajudando ele, olha, os homens estão aí, Sansão, e de repente ele vê aqueles homens e aí se liberta, né, daquela grande armadilha. Poxa, muito estranho, ele poderia pensar, eu disse a ela o que é que era capaz de me enfraquecer, de repente uns caras vêm, enfim, mas não, ele continuou e ao longo da semana a gente vai ver no decorrer dos textos que ela continua insistindo, ele continua mentindo, né, dando desculpas, mas não entregando o ouro, de fato, para ela. Mas ela é muito influente e consegue o que ela quer. Mas eu não vou dar spoiler. Hoje, o que é que eu quero mostrar para você? Que muitas vezes, as relações que enfraquecem a nossa alma ou que têm potencial para enfraquecer a nossa alma, dão sinais. E a gente fica tão envolvida, muitas vezes, no relacionamento que cegamos para esses sinais. Certamente, se Sansão estivesse mais esperto, ele saberia que ali poderia ser uma armadilha, mas o texto não mostra em nenhum momento que ele suspeitou disso imediatamente. E o que é que a gente precisa aprender? A estar mais atento, em primeiro lugar, com Deus, uma conexão diária, intensa com Deus, é capaz de nos livrar de situações que podem ser muito prejudiciais no futuro. E a gente também precisa analisar as circunstâncias e os sinais que muitas vezes as pessoas dão. Não minimizar algumas coisas, não tirar por menos outras. Talvez a gente precise ser um pouco mais fria em alguns momentos e Deus está muitas vezes nos dando um alerta e a gente não percebe. Então, o que é que eu quero dizer para você? Preste atenção. E aquele sinal que talvez um relacionamento der a você de que pode te prejudicar, não ignore, não invista em relações que podem prejudicar a sua alma. Se possível for, se afaste de relacionamentos que podem enfraquecer a sua alma, te tirar do propósito, quebrar sua conexão com Deus, fazer você duvidar daquilo que Deus te chamou para ser, daquilo que Deus te colocou para fazer. Isso tudo é uma forma de enfraquecer sua alma. Então que hoje você não seja como Sansão e também não seja como Dalila, tá? Ao longo da semana a gente também vai entrar nesse tema. Se você chegou até aqui, eu tenho um recado para te dar. No próximo dia 25 de agosto vai começar a 4ª turma da mentoria Divinas, Empreendendo com Propósito. Uma mentoria 100% pautada na palavra de Deus, que vai te ensinar como se posicionar de maneira extremamente estratégica para otimizar os seus resultados no empreendedorismo dentro e fora do digital. São 4 semanas comigo, com uma entrega surreal. Encontros ao vivo semanalmente, 20 aulas já disponíveis na plataforma, grupo exclusivo no WhatsApp e 4 pilares essenciais para você de fato se destacar na caminhada empreendedora. Inteligência emocional, sabedoria financeira, marketing de conteúdo com foco em rede social e network, como você pode construir relacionamentos profissionais valiosos e tudo isso com base na palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, transforme a sua jornada empreendedora, os seus resultados e faça a diferença dentro do empreendedorismo feminino com o seu negócio. Clica no link que está na minha bio, faz a sua aplicação que eu mesma vou entrar em contato com você. Que Deus te abençoe muito, te dê uma excelente segunda-feira e que essa palavra fale ao seu coração e que você compartilhe ela também com muitas mulheres empreendedoras para que elas sejam alimentadas espiritualmente, enriquecidas da sabedoria de Deus para tomar decisões com mais sabedoria. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.